Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos ao projeto Conquistar. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e estarei acompanhando vocês aqui pelo Centro de Mídias do Amazonas, CEMEAM. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, Centro de Mídias _AM e hashtag Projeto Conquistar Seducam. Vamos ao título da nossa aula. E teremos aulão, episódio 7, com o tema Escavando a Guerra e o nosso detalhamento, contexto, estopim, fases da guerra, avanços tecnológicos e tratados pós-guerra. Vamos para o nosso aulão? Iniciando o nosso aulão, vamos para o nosso primeiro quiz. Qual das alternativas abaixo refere-se a uma fase da Primeira Guerra Mundial? Letra A, guerra nuclear. Letra B, guerra de trincheiras. Letra C, Luftwaffe, palavra alemã que significa arma aérea. Ou letra D, Blitzkrieg, termo alemão para guerra relâmpago. Pensem aí, daqui a pouco voltamos para a nossa interatividade. E aí, queridos, conseguiram responder esse nosso quiz? Penso que sim, né? Ele estava bem fácil. Vamos aí observar nossa resposta? Quem marcou a letra B, guerra de trincheiras, marcou corretamente. Parabéns, você aí, nosso aluno do Projeto Conquistar. Vamos observar aí o nosso comentário. Ocorre quando um ou ambos os lados beligerantes se encontram relativamente distante de suas fortificações, bases, ou quando ambos os lados veem as suas tentativas de ofensivas militares frustradas. Lembrando a vocês que beligerantes quer dizer os países que estão envolvidos em guerra. Quando eles estão ali longe de suas fortificações, é que eles fazem, no caso aí, as trincheiras. E o que eram essas trincheiras? Essas trincheiras, elas eram ali áreas de escavações. Os próprios soldados ali cavavam essas grandes valas que tinham ali aproximadamente 2 metros de altura para que esses soldados pudessem ficar em pé. Então, nesses locais, eles faziam tudo o que eles precisavam, desde as suas necessidades básicas, como as necessidades fisiológicas, assim também como suas alimentações. Nesses locais, eram constantes ali os alagamentos e era preciso fazer ali a drenagem constantemente. E por conta disso, né, por conta ali de ser uma área úmida, uma área também ali em que não havia uma condição de higiene muito adequada, isso ocasionava ali alguns problemas de saúde, aos próprios soldados. Uma área, né, uma trincheira da outra, essa área ali de distância entre uma trincheira do seu adversário, elas eram conhecidas como terra de ninguém. Nessas áreas, né, não havia pessoas que ficavam ali passeando, até porque essa área ela era ali uma área de fogo. Então, se alguém ali ficasse circulando por essa área, consequentemente poderia ser fuzilado, ok? Então, essas áreas aí, né, chamadas de terra de ninguém, elas eram desabitadas. Eram áreas que ficavam apenas separando uma trincheira da outra. Gostaria de lembrá-los também que o que marcava a posição de uma trincheira era justamente um arame farpado. Aquele arame farpado dizia qual era a demarcação de uma trincheira. Esse período aí também de guerra de trincheiras, ela é também chamada de guerra de posição, certo? Guerra de posição, em que os
países ali que estavam envolvidos na guerra tentavam manter a área que já tinham ocupado. Então, para eles manterem essa área, eles ficavam ali nas trincheiras, escondidos, disputando palmo a palmo com seu adversário a área em que eles estavam ali posicionados. Esse período é o período mais longo da guerra. Apesar de quando os países entraram aí nessa Primeira Guerra Mundial, nessa grande guerra, eles pensavam que seria uma guerra curta e que até o Natal, já que a guerra se deflagrou ali em julho, né, de 1914, eles pensavam que até dezembro a guerra já teria terminado. Porém, observamos aí que não foi tão rápida assim, né? E houve aí uma grande devastação aí na Europa com essa grande guerra, ok? Então, queridos, esse foi o nosso quiz e agora vamos ao nosso conteúdo. Em nosso conteúdo, vamos conhecer aí o contexto da Primeira Guerra Mundial. O que estava acontecendo antes de começar a guerra? Gostaria de lembrá-los que uma guerra ela não começa do dia para a noite. Tem todo um processo anterior até que essa guerra aí venha a ser deflagrada. Então, como o ponto número 1 aqui, eu tenho enriquecimento da burguesia através da industrialização. Aqui eu cito o que nós conhecemos como neocolonialismo. Professor, o que é isso? Durante o século XIX, as nações industrializadas buscavam ali novos territórios para serem explorados, para buscarem matérias-primas. Então, nesses locais, eles vão ali estabelecer o que a gente chama de um novo colonialismo, que seriam ali acordos entre essas nações industrializadas com os locais que forneceriam ali matéria-prima para esses países. Que locais seriam esses? A África e a Ásia. Eram ali territórios em que eles buscavam matéria-prima para a sua industrialização. Só que isso também vai estar alinhado ao que a gente chama aí de agitações políticas devido ao nacionalismo. E aqui nós temos dois tipos de nacionalismo que devemos mencionar, que é o pan-eslavismo, em que os países, né, os territórios, os locais em que tem pessoas fazendo parte dos eslavos vão querer ali estar no mesmo território. E esse pan-eslavismo ele estava ali sendo liderado pela Rússia. Então a Rússia ela queria dominar esses locais, né, esses territórios em que haviam os eslavos, né? Aquele sentimento de nação, ter um território para os eslavos. Por outro lado, eu tinha também o pan-germanismo, né? O pan-germanismo já eram ali os alemães, os germânicos, que queriam ter um território para eles, né? Defender ali um território exclusivo para os germânicos. Então, esses dois, né, grupos nacionalistas aí vão começar ali se desenvolver, esse sentimento de nação, de pertencimento e aumentar a sua área de influência. Claro que isso vai ocasionar aí conflitos entre outros povos que habitavam ali a Europa. O outro tópico que eu posso citar aqui também é o revanchismo e rivalidades entre as nações europeias. E aqui eu vou sempre alinhar aqui com vocês um território que vai estar em constante conflito com as outras nações. Por exemplo, Alemanha e Inglaterra. Por que a Inglaterra tinha sua rivalidade com a Alemanha? Por conta de ser um território que estava se formando tardiamente, ali no final do século XIX, era um território que já estava se industrializando e tomando o mercado consumidor ali da Inglaterra. A Alemanha com a Rússia, porque havia ali disputas, né, briga entre Alemanha e Rússia. A Alemanha queria construir uma ferrovia que ligasse Berlim até
lá no continente, lá na Ásia. E essa ferrovia, ela iria passar pelo território dos pan-eslavos. E isso iria ali ferir, né, o pensamento e a ideia que a Rússia tinha de manter a integridade dos eslavos ali intacta. E ainda a França, né? Por que que a Alemanha e a França tinham ali suas disputas? Por conta de uma guerra, que nós vamos saber daqui a pouco qual foi, e a Alemanha aí conseguiu, né, vencer a guerra e anexar territórios ao seu, né, império. Então, essas são as rivalidades, né, entre as nações europeias por enquanto. Neste momento também, vamos observar a corrida armamentista. O que seria isso? Os países estão ali, né, vendo uma possibilidade de um possível conflito e neste momento eles estão ali, né, fazendo seu armamento. Nesse período aí eu vou ter o que a gente chama de paz armada, ou seja, os países até então não estão em conflitos diretos, porém estão ali se armando para poderem futuramente, né, se houvesse ou não uma guerra, estarem ali preparados. E por fim, eu tenho aí as rivalidades entre as nações imperialistas pelo controle territorial da África e da Ásia. Aqui nós vamos observar que os países lá, né, em sua grande maioria europeus, estavam invadindo lá o território da África e da Ásia por conta ali de matéria-prima, mercado consumidor, para os seus produtos industrializados, e isso vai fazer com que essas nações briguem entre si. E essa briga entre eles vai ali parar, né, quando houver ali a Conferência de Berlim, em que as nações elas vão determinar qual é a área de influência que esses países europeus terão ali no continente africano. Certo? Então vamos lá conhecer a nossa guerra que eu falei para vocês aí entre Alemanha e França. Essa guerra é chamada de Guerra Franco-Prussiana. Ela aconteceu em 1871. Observem aqui que eu tenho a França e tenho a Alemanha. Professora, mas por que prussiana? Porque a Alemanha ela era conhecida como Prússia. Então eu tenho aí os participantes da guerra. França e Alemanha, e o motivo era a rivalidade e tensão entre a França e Prússia desde as guerras napoleônicas. O que acontece nesse período? A Alemanha ela estava passando por um processo de unificação. Então, ela estava ali querendo integrar a região sul do território alemão. Porém, Napoleão III, que era o governante da França, acreditava que se a Alemanha se fortalecesse e se unificasse, iria ameaçar a França. E ele não estava errado. Então a França vai se opor à subida de um príncipe alemão ao trono da França e esse fato vai fortalecer a posição dos alemães na Europa, desfavorecendo aí a França. Continuando aqui, vamos ver o que acontece nesse momento, né? Nós vamos observar que quando a França perde a guerra, ela perde dois territórios chamados Alsácia e Lorena. Esses territórios, eles eram ricos em minérios para a industrialização aí desses países, correto? Então, como consequência, vai surgir aí o sentimento de revanche dos franceses com os alemães, gerado pelas imposições do Tratado de Frankfurt. Este fato foi uma das causas que deu início à Primeira Guerra Mundial em 1914. E vamos conhecer aí qual foi o estopim da nossa Primeira Guerra? Então, vamos conhecer aqui, né, o estopim da nossa Primeira Guerra Mundial. Observe aí na imagem, né, um homem sendo assassinado. Este homem era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, chamado ali Francisco Ferdinando. Ele e sua esposa, né, estavam ali passeando pela cidade chamada Sarajevo, e nesta cidade ele foi
assassinado por um homem chamado Gravilo Príncipe, que pertencia ao movimento nacionalista secreto, chamado ali Mão Negra. Nesse evento, nós vamos observar ali o início, né, o estopim da Primeira Guerra Mundial. E a nossa Primeira Guerra teve aí algumas fases. Vamos observar aí quais foram essas fases. Na primeira fase, é chamada ali Guerra de Movimento, em que eu tenho a ofensiva alemã invadindo a Bélgica para chegar até a França. A segunda fase da guerra é chamada de Guerra de Posição ou Guerra de Trincheiras, ocorrendo de 1915 a 1917. Neste momento ali eu tenho uma paralisação, né, de ataques diretos. Eu vou ter ali uma guerra de posicionamento, correto? E na terceira fase, na terceira parte, né, eu tenho aí a Segunda Guerra de Movimento, em que eu vou ter aí a fase final, eu vou ter a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e a entrada dos Estados Unidos na guerra, ok? Então vamos observar aí os avanços tecnológicos que ocorreram por conta desta guerra. Aqui nós observamos a metralhadora. Esse recurso foi utilizado inicialmente pelos alemães e quando os adversários observaram o alto poder de fogo que esse instrumento favorecia, também começaram a usar em larga escala. Era um instrumento que possuía um longo poder de alcance e também de abate. Era um instrumento ágil e também fatal, ocasionando ali várias baixas ao adversário. Por conta de ser um instrumento também, um armamento pesado, deveria estar localizado em posições estratégicas nas trincheiras, para que o poder de abate fosse totalmente eficaz. O nosso próximo avanço tecnológico vai ser um armamento químico, conhecido como gás mostarda. Ele recebe esse nome devido ao cheiro picante que a mostarda nos proporciona e ao entrar em contato com a pele, esse gás ele ocasiona queimaduras, erupções na pele, além também de poder ocasionar uma cegueira, tanto temporária quanto permanente. E por conta disso, começou a utilização de máscaras de gás para proteger contra a inalação deste gás, certo? O nosso próximo avanço vai ser o tanque de guerra. Esses tanques de guerra, eles vão ser considerados aí monstros durante esse momento bélico, né, da Primeira Guerra Mundial. Eram instrumentos, né, eram veículos bem pesados, robustos, porém com pouca velocidade. E por conta desses pequenos percalços, começaram ali a surgir problemas mecânicos, fazendo com que esses veículos fossem abandonados nas frentes de batalha. Vale lembrar que por onde esses tanques passavam, eles ocasionavam ali destruição. E o nosso próximo avanço tecnológico vai ser o submarino, que também possui pouca mobilidade e visibilidade. E para sanar esses problemas, os submarinos ficavam na superfície para observar o seu alvo, depois eles eram submersos e a partir daí eles bombardeavam, né, atacavam os seus oponentes, que no caso aí vai ser o grupo da Entente. Agora vamos observar o desfecho da guerra e como essa guerra vai acabar. Economia abalada, eu vou observar aí que todos os países envolvidos na guerra vão sofrer aí abalos em sua economia. Primeiro seus campos ali de agricultura, depois eu vou observar ali as suas indústrias que vão ficar abaladas, vão ficar destruídas. E neste momento eu tenho a ascensão aí, né, do caso aí dos Estados Unidos, que vão sair em relação à economia bastante fortificados. Vou observar também aí as cidades destruídas. Como todos nós sabemos, onde há guerra, há destruição. E essas cidades vão ser aí totalmente destruídas neste momento da guerra. Quando termina a guerra, eu vou observar aí os tratados pós Primeira Guerra Mundial. O primeiro deles é o Tratado de Versalhes, de 1919. Esse tratado, ele estabelecia as punições aplicadas à Alemanha. Que punições poderiam ser essas?
Primeiro, o seu exército deveria se limitar a 100 mil homens. Segundo, todos os seus instrumentos de guerra, né, seus avanços tecnológicos, como nós vimos há pouco, os submarinos, né, os tanques de guerra, eles vão ser entregues aos seus adversários. Além das multas que foram pagas pelos alemães aos países que ganharam a guerra, a devolução da Alsácia-Lorena para a França foram aí medidas tomadas no Tratado de Versalhes. O segundo tratado é o Tratado aí de Saint-Germain, que vai redesenhar o mapa político territorial da Europa. O Império Austro-Húngaro, como vocês observam aqui, ó, ele foi desmembrado. E aí eu tenho a Tchecoslováquia, que vai surgir, a Áustria, a Hungria, a Iugoslávia. Todos esses territórios que faziam parte da Áustria-Hungria foram separados pelo Tratado de Saint-Germain em 1919. Tem o Tratado de Trianon, que vai se destinar a regular a situação do novo Estado húngaro, que vai substituir o Reino da Hungria, que fazia parte do Império Austro-Húngaro. Essa região, ela se tornou separada antes de terminar a guerra, né? E aí vai ter esse tratado para aí eu poder confirmar a legitimação desse território pós Primeira Guerra Mundial. E, por fim, eu tenho um Tratado de Sèvres, de 1920. Esse tratado, ele vai dizer, um tratado do Império Turco-Otomano, que vai prever a perda de territórios da Mesopotâmia, da Palestina para a Inglaterra e o domínio francês sobre a Síria e o Líbano. Então, essa área aqui, ó, que era do Império Turco, né? Vamos ver aí que vai ter uma diferença, vai ter uma separação pelo Tratado de Sèvres. Esses foram os tratados pós Primeira Guerra Mundial. E vamos agora ao nosso quiz. E aí, queridos, diante desta aula, vamos observar aí o nosso segundo quiz. Qual país saiu da Primeira Guerra Mundial por conta de um conflito interno? Letra A, Itália. Letra B, Rússia. Letra C, Alemanha. Ou letra D, França? Pensem aí um pouquinho e daqui a pouco voltamos com a nossa resposta. Então, queridos, quem marcou aí a letra B, Rússia, marcou corretamente. E vamos observar o nosso comentário. A Revolução Russa de 1917 foi a concretização de uma série de revoltas pelas quais o país passava desde 1905 e que tiveram várias consequências, como o fim do czarismo, que era a monarquia na Rússia, e a tomada do poder pelos socialistas. Professora, mas essas datas aí estão tão distantes para vocês lembrarem sempre que uma revolução, uma guerra, ela não começa do dia para a noite. Então, em 1905, houve uma guerra entre a Rússia e o Japão, conhecida ali como a Guerra Nipo-Russa, e essa guerra vai fazer com que a Rússia perca para o Japão. Isso vai ferir o ego dos russos, porque o que eles pensavam? Eles observavam ali a questão territorial. E nessa questão, a Rússia ela é bem maior que o Japão. Então, eles pensavam que a guerra estaria ganha, mas pelo contrário, os russos perderam essa guerra e isso ocasionou ali um problema sério dentro da Rússia, certo? E vamos observar o que vai acontecer. Naquele contexto, a Rússia poderia ser chamada de atrasada, pois em pleno século XX preservava práticas ainda feudais, era agrária e dominada por czares, imperadores.
Então eu vou observar aí que em relação ao restante da Europa, a Rússia ela era atrasada, pois ela possuía ali práticas feudais. O que isso quer dizer? Que ainda predominava na Rússia a agricultura. A sua economia era voltada ainda para as práticas ali agrárias. E ainda havia a presença dos czares. Como nós bem sabemos, os czares, né, os imperadores, eles ostentavam muita riqueza, eles queriam sempre estar ali no meio de banquetes, gastando por conta no caso ali, com a nobreza, e o restante da população passando fome. E por conta disso, e também por conta das brigas, né, em que a Rússia estava ali se envolvendo, ocasionava ali um problema sério na economia feudal. Então, as primeiras revoltas que antecederam a Revolução foram contra os privilégios da nobreza e clero, mas também contra gastos de guerra contra o Japão, batalha que a Rússia perdeu. Como eu falei para vocês há pouco, essa guerra é chamada Nipo-Japonesa, a Rússia perde para o Japão, isso vai ocasionar ali primeiramente uma revolta pacífica dentro da Rússia, em que vai ser conhecido como Domingo Sangrento, e isso vai ocasionar ali problemas para o imperador. O imperador, não querendo ceder às pressões, acaba atacando esse movimento pacifista, fazendo com que várias pessoas ali venham a morrer na praça ali principal de Moscou, correto? Vamos agora para o nosso cronograma de estudos. Conhecendo agora o nosso cronograma de estudos, como pré-requisitos, nós precisamos saber aí a unificação da Itália e da Alemanha e o neocolonialismo. O que isso tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? É por conta desses assuntos, por conta dessas situações, que nós vamos ver aí a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Vamos observar aí que tanto a Itália quanto a Alemanha foram territórios que se unificaram tardiamente, ou seja, ali no final do século XIX. Isso vai fazer com que esses territórios corram atrás do prejuízo por conta ali da sua economia que ainda estava atrasada em relação aos outros territórios ali da Europa. E a Alemanha vai conseguir ali se desenvolver rapidamente, conquistando territórios, né, conquistando áreas de influência econômica da Inglaterra, fazendo ali com que a Inglaterra, né, tenha ali uma certa rivalidade com a Alemanha. Observamos também ali o neocolonialismo. À medida que esses países vão se desenvolvendo, vão se industrializando, é necessário ter mercado consumidor, é necessário ter matéria-prima. E onde é que eles vão conseguir isso? Em novos territórios, ocasionando ali o que a gente chama de neocolonialismo, nova forma de colonização, em que esses países europeus industrializados farão acordos com os chefes locais ali, tanto da África quanto da Ásia, para terem ali benefícios, tanto para os países industrializados, como para essas nações que estariam ali cedendo tanto a matéria-prima quanto também o mercado consumidor. Como conteúdo de aprofundamento, eu tenho a crise de 29, que vai ser uma crise de superprodução, e também a formação de regimes totalitários na Europa, que isso aí vamos observar depois o que vão ser esses regimes totalitários e quais serão as suas consequências. Correto, meus queridos? Espero que tenham aí observado direitinho a nossa aula e vamos para as nossas considerações finais. Então, queridos, este foi o nosso aulão. Espero que tenham compreendido, tenham observado aí as dicas que foram dadas. Se possível, né, assistam novamente a esta aula e vamos agora registrar esse nosso momento com a nossa selfie. Não esqueçam aí de seguir as nossas redes sociais, @centrodemídias_am e #Projeto Conquistar Seducam.
Tchau!